alunas do quarto e quinto ano. Estamos iniciando mais uma aula e hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram propostas na hora do descritor nas aulas anteriores. Então, nesse descritor, o D59, nós trabalhamos com medidas de massa, medidas de comprimento e medidas de capacidade. Vocês assistiram uma videoaula onde a gente revisou algumas informações muito importantes, apresentei algumas situações e problemas e em seguida foi proposto no nosso grupo de WhatsApp uma lista de 10 questões trabalhando esse descritor. É chegada a hora de fazermos a correção, peço muita atenção para que vocês possam tirar as dúvidas que possam ter ficado na hora da atividade, façam os cálculos, destaquem as palavras-chave e ao final vocês deverão me enviar a foto para validar a correção e a frequência de cada um de vocês. Então, muita atenção e vamos à correção. Descritor 59, resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas como quilômetros, metros, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro e mililitro. Primeira questão. Para produzir sabão em casa, Milena gasta, entre outros ingredientes da receita, 5 litros de óleo de cozinha usado. Quantos mililitros de óleo de cozinha usado são necessários para produzir sabão com essa receita? Então, como eu orientei lá na nossa videoaula, do momento do descritor, vocês deveriam destacar as palavras-chave. Caso vocês não tenham feito isso, façam isso agora no momento da correção. Então, nós podemos observar que entre as medidas, nós temos aqui 5 litros de óleo, que a Milena vai precisar, e eu preciso identificar quantos mililitros isso equivale. Então, nós vamos associar 5 litros, mililitros, e vamos trabalhar aqui com medidas de capacidade. O que nós precisamos saber para resolver essa questão? Nós precisamos saber que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Fazendo essa associação, nós vamos perceber que 5 litros, só multiplicar 5 vezes 1000, que equivale a 5.000 ml ou mililitros, o que nos direciona para a opção correta, que é a letra D. Então, já corrigimos a nossa primeira questão. A segunda questão, a gente vai trabalhar aqui com medidas de comprimento. Vejam só. Paulo Henrique verificou pelo computador que a distância de sua casa até a casa de seu avô é de 2 km. Não esqueçam de marcar as palavras-chave. Qual é a distância em metros da casa de Paulo Henrique até a casa de seu avô? Como eu mencionei, nós estamos trabalhando aqui com medidas de comprimento. Nós vamos trabalhar com quilômetros e metros. E qual é a relação existente entre essas medidas? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Se a casa de Paulo Henrique até a casa de seu avô tem uma distância de 2 quilômetros, nós vamos multiplicar 1000 por 2, que equivale a 2000 metros. O que também nos direciona para a alternativa correta, que é a letra D. A distância em metros da casa de Paulo Henrique até a casa de seu avô é de 2000 metros. Questão 3. Em um dia, Alex foi a uma padaria e comprou um bolo de 500 gramas, um pão de 700 gramas e 800 gramas de queijo. Neste dia, quantos quilogramas de produtos Alex comprou num total, outra palavrinha-chave, total, nessa padaria? Quando eu me refiro ao total, eu já sei que eu vou trabalhar com adição. E aqui eu tenho medidas em gramas e eu preciso identificar o total de quilogramas. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com medidas de massa. Então, primeiramente, a gente vai somar para saber o total de produtos que ele comprou.
500 gramas, 700 e 800. Fizeram essa adição? 0, 0, 5 mais 7, 12, 12 mais 8, 20. Professor, então a resposta seria a letra D? Não. Por que não? Porque nós estávamos somando valores em gramas, portanto aqui equivale a 2.000 gramas de produtos, né? Pão, bolo, queijo, tudo isso deu 2.000 gramas. Mas eu quero saber quantos quilogramas isso equivale. Aí eu vou lembrar que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, se 1 quilograma é 1.000 gramas, 2.000 gramas, ou seja, o dobro de gramas equivale ao dobro de quilos. Portanto, 2 quilos. Alternativa correta, letra A. Total de quilogramas de produtos que Alex comprou na padaria foi de 2 quilos. Bolo, pães e queijo. Vamos à questão 4, que traz a seguinte situação problema. Observe abaixo a quantidade de tinta que João Victor comprou para pintar a sala de sua casa. Então, nós podemos observar, né, a quantidade, ó. Destacar aqui 5,5 litros e 7 litros. Qual foi a quantidade total de tinta comprada? Olha só, a quantidade total de tinta comprada por João Victor. Então, observamos aqui que por a palavra-chave, nós vamos ter que somar. Quando eu quero saber o total, eu vou somar o total de tinta que ele comprou. Então, a gente tem aqui 5,5 e tem um 7. Muito cuidado na hora de fazer essa soma. O 7 não fica aqui, porque aqui, ó, existe uma vírgula separando a parte inteira da parte decimal. Ou seja, aqui eu tenho 5 litros e 500 mililitros. Já aqui eu tenho 7 litros, ou seja, o 7 é a parte inteira. Então, nós completamos com 0. Porque se eu colocasse o 7 aqui, daria para subentender que seria 7 mililitros. E, na verdade, são 7 litros. Então, total, adição, 5 mais 0 é 5, 5 mais 7, 12. Números decimais, adição de números decimais, vírgula abaixo de vírgula. Ou seja, nós já conseguimos identificar que João Victor comprou 12,5 litros de tinta. Ou seja, podemos também fazer a leitura de 12 litros e 500 mililitros. 12 litros, 500 mililitros. Que corresponde à alternativa correta, a letra D. Questão 5. Uma loja de produtos agropecuários vende sacos de farelo de trigo com a quantidade indicada no desenho abaixo. Qual é a quantidade indicada? 40 quilogramas. Essa quantidade corresponde a quantos gramas de farelo de trigo? Nós vamos lembrar, medidas de massa, que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Se esse saco de farelo de trigo tem 40 quilos, eu vou multiplicar 40 vezes 1.000. Já que 1 é 1.000 gramas, 40 vai ser 40 vezes 1.000, 40.000 gramas. Então, já temos também a resposta correta, que é a letra D, 40.000 gramas. Fizeram a associação direitinho? Não deixem de destacar as palavras-chave e fazer as observações e cálculos que estão sendo apresentados nessa correção. Questão 6. Um avestruz tem 2,7 metros de altura. Olha só. 2,7 metros de altura. E eu quero saber quantos centímetros tem esse avestruz. Então, medidas de comprimento que nós estamos trabalhando aqui. A gente vai se lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Não foi isso que vocês já aprenderam? Então, se esse avestruz tem 2,7 metros, ou seja, 2 metros e 70 centímetros,
Então, se ele tem 2 metros, então 100 centímetros, 1 metro, 2 metros, 200 centímetros. Então, 2,7 metros é 200 centímetros mais 70 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. 0,7 metros ou 70 centímetros. Como eu quero saber o total de centímetros, 200 mais 70, 270 centímetros, que também corresponde à alternativa D. Outra forma de vocês encontrar essa resposta seria multiplicando 2,7 vezes 100. Vamos fazer o cálculo? 2,7 vezes 100. Você coloca os zeros, né, aqui para fora. Eu já dei essa dica para vocês. Quando multiplica por 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, coloca todos os zeros para fora. Repete e multiplica. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Professor, mas deu 2.700. Mas, olha só, tem uma vírgula. Na multiplicação de números decimais, nós contamos quantas casas tem depois da vírgula. Tenho um número, uma casa após a vírgula. Então, eu venho no resultado e coloco a vírgula também deixando uma casa. Então, a vírgula vai ficar aqui. O que foi que sobrou aqui? 270, como nós já tínhamos encontrado. Então, vocês podem ir aqui por uma lógica, né, por um cálculo mental, e como é um cálculo pequeno, ou se for uma situação com números maiores ou quiserem confirmar, faz a multiplicação também. Vamos à questão 7. Na questão 7, traz a seguinte situação. A imagem a seguir apresenta o comprimento de um lápis medido com a régua. Então, qual seria o comprimento do lápis? Então, muitos de vocês, quando se deparam com essa questão, não costumam observar de onde está iniciando, né, a medida. Como aqui está mostrando 5 centímetros, muitos de vocês acabam marcando 5 centímetros. Porém, o lápis ele não começa do 0, que é onde deve começar a nossa medida, e não vai até o 5. Ele começa aqui, ó. Ou seja, se aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. E esse tracinho aqui, vocês podem observar que ele está indicando a metade. Observe como fica na metade. Se é metade, aqui vai ser 0,5. Aqui vai ser 1,5. Aqui vai ser 2,5. 3,5 e 4,5. Ou seja, de 5 centímetros, a gente vai ter que tirar o quê? Ó, essa distância aqui, de 50 centímetros. Então, desculpa, de 0,5 centímetros. Então, o que é que a gente vai considerar? Então, eu só vou considerar a partir desse ponto. Portanto, 1, 2, 3, 4,5. Então, esse lápis tem 4,5 centímetros, que corresponde à alternativa C. Acertaram? Deixe aqui nos comentários desse vídeo como foi a atividade de vocês, se gostaram da atividade, se estão acertando tudo, se tiveram dificuldade. Compartilhe aí com a gente como foi o desenvolvimento dessa atividade. Estamos quase finalizando a nossa correção. Vamos agora para a questão 8. Em uma loja de artigos para festa, os chocolates são vendidos por quilo. A figura abaixo mostra o peso de alguns chocolates. Então, nós temos aqui 4 chocolates, como vocês podem estar observando. E aí, cada um, nós conseguimos identificar a sua massa em gramas, ok? Analise o peso de cada chocolate e assinale qual das balanças está correta. Então, se vocês analisarem, apenas um aluno, identificou que nenhuma das alternativas está correta. Mas agora, por que nenhuma das alternativas está correta? Vamos analisar. Na balança A, nós temos esse chocolate
e esse daqui que é o banana mais. Então, se a gente somar a massa desses dois, ó, 30 mais 45, ó, 30 gramas mais 45, a gente vai ter aqui 75 gramas. Que aí 75 gramas a gente representa por 0,75 quilogramas. Ok? Então, a gente já percebeu que a alternativa A não está correta, porque a massa desses dois chocolates é 75 gramas e não 80 gramas, como mostra a balança. No item B, que a maioria de vocês marcou, nós temos o bastão e o sucesso, que são esses dois, que se a gente somar esses dois valores, a gente vai ver que são 35 e 20. Vocês somaram 5 e 5, 55 gramas. Mas aí vocês perceberam que aqui o 55 ele estava como 55 quilogramas. Então, esse 55, para essa alternativa estar correta, teria que estar registrado dessa forma, 0,55 quilogramas. Portanto, essa seria a alternativa correta, porém, o 55 estava no local errado. Então, também não tem como a gente marcar essa resposta. A letra C, olha só, esses 3 chocolates, 11 gramas. Nem precisamos fazer o cálculo para ter certeza que está errado. Ó, 30, 45, 75. Qualquer um desses daqui já é maior do que 11 gramas. Então, também está errado. E essa última, né, que seria esses dois chocolates, 30 e 35, que dá 65 gramas. Aqui está apresentando 450 gramas. Então, dá para fazer mentalmente também o cálculo e verificar que está errado. Então, a resposta correta seria a B, mas como o 55 veio no lugar errado, todas as alternativas estão erradas. Então, pode colocar aí na atividade de vocês como questão nula, porque veio digitado errado a numeração, tá certo? Mas ficou esclarecido que, né, esses dois chocolates têm 55 gramas. Lembrando que quando a gente vai representar somente as gramas, não tem o quilo, a gente representa com 0, e a quantidade de gramas em seguida os quilogramas, certo? Porque é apenas uma parte do quilo. Questão 9. Observe a ilustração abaixo e observe o tamanho das chaves. Então, a gente tem 3 chaves aqui. E aí, a gente vai calcular a diferença em centímetros da chave maior e a chave menor. Então, a gente analisando aqui, facilmente identificável, né, que a chave maior tem, olha só, aqui está começando do 0, então a gente considera de fato, né, o que ele tem registrado aqui. Então, aqui a gente vai ter 8 centímetros, é a maior, e a menor vai ter 2 centímetros. Então, como eu quero a diferença é o quê? Subtração, 8 menos 2, 6 centímetros é a diferença entre a chave maior e a chave menor. Então, a alternativa correta, a letra D. Estava super fácil, não é? E para a gente finalizar a nossa correção, né, descritor 59, trazemos a questão 10. Um quiosque em Jericoacoara vendeu, em um dia, 72 copos de água mineral, com 100 ml, 100 ml cada. Nesse dia, quantos litros de água mineral, no total, foram vendidos nesse quiosque? Então, ele tinha 72 copos, cada um de 100 ml, e eu quero saber quantos litros de água ele vendeu nesse dia. Então, inicialmente, nós vamos multiplicar 72 vezes 100, para sabermos o total de mililitros. Eram 72 copos, cada copo de 100 mililitros. Então, ó, aquela dica, colocar os zeros para não ter que fazer uma conta enorme. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 7 é 7. Ou seja, ele vendeu, né, nesse quiosque, 7.200 ml de água mineral
nesse dia. Mas eu quero saber quanto que isso equivale em litros. Então, nós vamos fazer o quê? 7.200 mililitros. A gente vai lembrar inicialmente que 1 litro são 1.000 ml. Então, a gente vai ter 7.000. 7.000 são 7 litros. Conseguem compreender? 7.000, 7 litros, 7.200. E esses 200 ml é justamente uma parte, né? Não compõe o inteiro. Então, 7.200 são 7.000, 7 litros mais 200. Como é que eu represento esses 200? Dessa forma, 0,2 litros. Porque, 200, aqui é um M, perdão. Então, observem, 200 ml não é 1 litro completo, ou seja, então a parte inteira é 0. Então, é 0,2 litros. Então, 7 mais 0,2, vamos encontrar como alternativa correta a letra A. 7.200 ml, 7,2 litros. E aí vocês também, eu fiz aqui de uma forma um cálculo mais mental, mas aí em outras situações, com números maiores, vocês vão pegar o quê? 7.200, que é o total de mililitros, e dividir por 1.000. Aí você pode cortar aqui os dois zeros e dividir 72 para 10. 72 para 10 dá 7. 7 vezes 10, 70. Me resta 2. 2 não dá para dividir para 10. Então, eu acrescento um zero e uma vírgula no quociente. 20 dividido para 10 é 2, porque 2 vezes 10 é 20. E 20 menos 20 é 0. Vejam só, 7,2, conforme nós havíamos encontrado. Finalizamos a correção, eu espero que vocês tenham compreendido, o passo a passo, item por item. Então agora, como eu já mencionei no início da videoaula, vocês façam o registro fotográfico e me mandem no PV lá no WhatsApp. Fico no aguardo. Bons estudos!